E aí pessoal, então boa noite, né? Vamos iniciar mais um estudo dessa terça-feira. Para quem está com esse livro aqui, a gente está na página 73, na questão 59, que na verdade não é exatamente uma questão, é uma consideração feita por Allan Kardec, que se intitula Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. A gente vai ver hoje um texto, né? O texto não é muito pequenininho, não. Eu não sei nem se eu vou ler todo ou se eu vou só falar sobre ele, porque a gente já comentou muita coisa, mas eu queria esclarecer o seguinte: esse texto, ele tenta unir o conhecimento que a ciência tem de como o nosso planeta foi criado, como os seres vivos e nós, seres humanos, também fomos criados, e o que a Bíblia diz, tá? O que é que concorda, o que é que bate e o que é que não bate, né? O que é que está concordando, o que está discordando, tá bom? Aí eu queria esclarecer uma coisa antes de eu ler para vocês. Quem fez esse texto foi Allan Kardec. Então não é um texto psicografado, ele não vem de um espírito que ditou esse texto para um médium ou que fez um médium escrever com o próprio punho. Não foi isso. Esse texto, ele é a opinião de uma pessoa encarnada, no caso Kardec. Então ele pode ter coisas corretas, pode ter coisas que não estão tão corretas assim, né? É uma opinião dele. Então é bom a gente entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente está na doutrina e a gente vê um texto escrito por um espírita e a gente encontra algum erro, eventualmente pode acontecer. Aí as pessoas falam, aí tá vendo? A doutrina está errada, eu vou sair dessa doutrina. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus, é a opinião da pessoa, pode estar certa, pode estar errada. Até um espírito desencarnado, que tem um alto grau de evolução, pode falar uma coisa que às vezes não dá nem para a gente entender direito. Às vezes ele quis dizer uma coisa e disse outra. Às vezes o que ele falou está dentro de um contexto que já não é mais o nosso hoje em dia. Hoje para a gente não serve mais. Isso pode acontecer. Então assim, o que está escrito nos livros, em qualquer livro religioso ou científico, nem sempre vai ser a voz da verdade. É o que eu sempre falo aqui. Tá bom? A gente tem que ler de forma crítica, aproveitar aquilo que serve pra gente, que pra gente faz sentido, e descartar aquilo que não serve, até porque esse livro foi escrito na metade do século XIX, a gente já está no século XXI, vai ter coisas que não vão mais bater exatamente do jeito que a gente conhece hoje, até porque a ciência já avançou, e a gente já tem outros conhecimentos que naquela época não se tinha ainda, tá? Então essa parte que eu vou ler aqui agora, dele tentando explicar a Bíblia à luz do conhecimento da ciência, é da ciência da época lá atrás, tá? Do que se conhecia lá, não do que se conhece hoje. Então algumas coisas eu vou corrigindo para vocês. Eu sei que deixa eu assinar aqui, né? Eu sei que é muita pretensão a gente corrigir uma coisa que Kardec escreveu, mas não que ele esteja errado, mas que ele escreveu de uma maneira que hoje dá para a gente entender de outra forma. Então vamos lá. Valeu, obrigado. Então eu vou ler primeiro o texto, eu vou tentar ler rapidinho assim, porque são 2 páginas de texto, né, para não tomar muito tempo da gente, porque o mais importante é a nossa discussão, é a gente entender o que é que hoje a gente considera, né, como correto ou não, tá? Então vamos lá. 59. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação segundo o grau de seus conhecimentos. Ele está falando dos povos antigos em vários lugares do mundo. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias, ou seja, já no século XIX, quando ele já estava vivo, a ciência já descobriu que o que os povos antigos achavam que era verdade já não era mais, porque a ciência se desenvolveu ali a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX até hoje, né? Então muita coisa foi sendo descoberta que os povos antigos achavam que eram corretas, mas depois viu que não eram.
Aqui os Espíritos nos oferecem confirmam a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. Ou seja, aquilo que os Espíritos trouxeram de conhecimento bate com a ciência e não com as crenças. E a gente vai ver isso aqui hoje. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados, mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, resultante da interpolação dada a passagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como o único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados, que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, ou seja, as excomunhões. Antigamente se expulsava as pessoas da igreja só porque elas achavam que a Terra girava em torno do Sol. Todo mundo achava que era o Sol que girava em torno da Terra naquele tempo. Então, se você achasse o contrário, você era anátema, ou seja, era expulso, né? Era excomungado. E ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. Eu vou explicando porque o texto está numa linguagem ruim de entender. Não sei se vocês já perceberam aí que a linguagem não está muito legal, né? Está uma linguagem meio... Mas aí eu vou explicando para vocês. O que ele quer dizer é o seguinte, é que antigamente se pensava que Adão realmente tinha sido o primeiro homem da Terra. Hoje a gente sabe que não. Depois dos conhecimentos de Charles Darwin, ó, gente, esse livro foi publicado em 1957. Mais ou menos aí, 2 anos depois, foi publicado A Origem das Espécies de Charles Darwin. Nesse livro já se falava que Adão não foi o primeiro homem. Adão foi só uma pessoa lá que deu origem à lenda de Adão e Eva. Uma pessoa que existia lá que deu origem a essa lenda. Mas que a humanidade surgiu em vários pontos da Terra, em vários momentos diferentes, com povos diferentes. E 2 anos depois que os Espíritos falaram isso, que está aqui nesse livro, Charles Darwin vai e lança o livro dele, A Origem das Espécies, falando sobre a evolução dos seres vivos. E aí a gente viu que realmente no livro dele falava que os seres humanos surgiram de evolução. Olha como bate uma coisa com a outra. Primeiro veio o livro ditado pelos Espíritos. Depois veio um livro científico confirmando o que o livro dos Espíritos falou. Olha que coisa interessante, né? E vários pontos do livro dos Espíritos a gente vai ver isso. Primeiro os Espíritos falaram, depois a ciência foi lá e confirmou. E até agora a gente não tem nenhum ponto em que houve divergência, conflitos. Vamos ver. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, ela foi tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles talvez de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra, e que a teoria não pode deixar de admitir prova evidente do erro em que se pode cair quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir então que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. Então o que é que Kardec pensa? E quando a Bíblia diz que o mundo foi criado todo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou, Kardec imagina que cada um daqueles dias era uma era longa. Gente, Kardec está errado em pensar assim? Não, ele não está errado. Mas se você quiser interpretar de uma outra forma, está errado também? Pode ser que não. Porque assim,
Quem escreveu a Bíblia, né? A tradição diz que essa primeira parte da Bíblia, que é a Torá, né? São 5 primeiros livros da Bíblia. A tradição teológica diz que foi Moisés. Inclusive o próprio Kardec aqui fala que foi Moisés. Mas a gente sabe que não foi. Até porque a língua em que esses primeiros textos foi escrita, a escrita, né? Não a língua já existia. Mas a escrita, ela só começou a existir, os primeiros registros da língua que foram escritos os primeiros textos da Bíblia, que chama-se Paleo-Hebraico, só começou a existir 200 anos depois que Moisés já tinha morrido. Então ele não podia ter escrito. Muito provavelmente, se Moisés soubesse escrever, que a gente acha que não, mas se ele sabia escrever, ele sabia em egípcio, porque ele nasceu e se criou no Egito, tá? Apesar dele ser um componente do povo hebreu, né? Ele ser integrante do povo hebreu. Mas a gente não sabe se realmente essa escrita hebraica ela já existia. A gente sabe que ela se origina do Egito, né? Ela se origina dos hieróglifos egípcios, né? Porque a língua egípcia, nesse tempo, era a língua hieroglífica. Aí depois vieram outras formas de escrever, né? Veio o demótico, depois veio o hierático, depois veio o copta. Até hoje ainda existem algumas pessoas lá no Egito que ainda escrevem copta. Existe uma igreja cristã no Egito, que é a igreja copta cristã do Egito, que ainda escreve lá em copta. Então assim, mas hoje em dia a gente sabe que eles usam mais o árabe, porque o Egito hoje é um país muçulmano, então os árabes dominaram tudo lá. Mas assim, nesse tempo era o hieroglífico, o hieróglifo era uma língua que morreu, ficou anos, ficou mais de 1000 anos sem ninguém nem saber o que é que estava escrito ali. Só foram descobrir com a pedra de Roseta, se não me engano já foi século XIX ou XX, alguma coisa assim. Foram descobrir o que é aquela linguagem ali, né, estava escrito. Então assim, a gente sabe que Moisés não escreveu esses textos. Até porque esses textos eles vêm de vários autores diferentes, porque os estilos que são escritos, né? A Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, que são esses primeiros 5 livros, são estilos diferentes. A gente sabe que teve várias tradições que foram pegando vários textos, né? E foram juntando para formar esses livros, muito depois que Moisés já tinha morrido. Muito provavelmente ali, quando os judeus, né? Moisés viveu mais ou menos aí uns 1400 anos atrás. Né? Quando os judeus eles foram escravizados na Babilônia, mais ou menos aí uns 600 anos antes de Cristo, no ano 587, para ser mais exato, antes de Cristo. Então assim, mais ou menos nessa época que eles começaram a escrever esses livros. Moisés já tinha morrido há muito tempo, então a gente sabe que muito provavelmente não foi ele que escreveu. Mas Kardec coloca aqui como se fosse Moisés. Por quê? Porque Kardec era do seio católico, né? Ele nasceu em uma família católica, ele se criou em uma família católica, então ele tinha essa tradição. Ele não era um historiador, então se ele fosse um historiador, ele ia saber, né, através dos estudos científicos na área de história, que Moisés não escreveu esses livros, tá? Mas é esse tipo de coisa que a gente tem que ir relevando, porque ele estava em outro tempo, né? Então ele não tinha essa noção, tá? Então ele achava que a Bíblia estava toda correta, mas a gente que interpretava errado. Hoje a gente sabe que não. Se você quiser interpretar dessa forma, que quem escreveu a Bíblia já sabia como o mundo foi criado, mas inventou uma historinha para enfeitar, você pode acreditar. Talvez Kardec acreditasse nisso, mas hoje a gente não precisa mais acreditar nisso, tá? A gente sabe muito bem que quem escreveu essas primeiras histórias, gente, não fazia a mínima ideia de como o mundo foi criado. Mas não tinha a mínima noção, não sabia o que era evolução, não sabia o que era uma estrela, como hoje a gente sabe, não sabia o que era um disco ali protoplanetário que vai dar origem aos planetas que estão girando ali ao redor do céu. Não sabia, hoje é que a gente sabe disso através da ciência, tá? Então a gente tem que deixar isso muito claro, não é por isso que a doutrina está errada, isso aqui é uma opinião de Kardec, então a gente tem que ir filtrando as coisas, entendeu? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão falando. A ciência, escavando os arquivos da Terra, ou seja, buscando, né, os fósseis, a origem das rochas, através da geologia, né, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos aparecem na superfície. No caso aí são os fósseis. E essa ordem concorda com a indicada na Gênese. Não é exatamente, mas dá para levar.
Com a diferença... não vai... Isso, exato. Bate. Essa parte dos animais primeiro, depois dos humanos, porque o humano também é um animal, né? Mas bate. Mas bate. Mas vamos lá. Essa ordem concorda com a indicada na Gênesis, com a diferença de que essa obra, ao invés de ter sido saído miraculosamente das mãos de Deus em apenas algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças naturais, em alguns milhões de anos. Aí sim, ó, beleza. Realmente, a gente acredita que foi Deus que criou tudo, mas não foram em 6 dias. Foram em milhões de anos. No caso da Terra, hoje a gente já sabe que de lá para cá já não está nem na casa dos milhões, já está na casa dos bilhões. Então a gente sabe que foi um tempo bem maior, né? Mas quando a gente fala milhões, bilhões, na cabeça da gente é mais ou menos a mesma coisa, né? Ninguém sabe diferenciar muito uma coisa da outra, só sabe que bilhão é muito mais do que milhão. Mas vamos lá. Deus seria por isso menor e menos poderoso? Sua obra se tornaria menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidente que não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nos-la mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo neste ponto com Moisés, olha ele falando que Moisés que escreveu, tá vendo? Coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano 1654, da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior à aparição do homem, tendo em vista que até agora não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço da sua presença, nem da presença dos animais, que, sob o ponto de vista físico, são de sua mesma categoria. Eu vou explicar isso daí. Primeiro, o fato de Deus ter criado tudo que a gente conhece através de um processo extremamente lento, primeiro formou o Sol, depois a poeira que sobrou foi formando os planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? E os planetóides também, né? Porque Plutão agora virou planetóide, não é mais planeta. E tem vários outros planetóides. Tem Sedna, tem Makemake, tem vários outros planetinhas. Tem mais de 100 que a gente conhece hoje. E outros menores ainda. Então, tudo isso foi criado num processo extremamente lento. Não foi em 6 dias. Depois de mais de 500 milhões de anos que a Terra já estava formada, que começou a surgir as primeiras bactérias ali na Terra. A Terra tinha bactérias, ou seres muito parecidos com bactérias, durante mais de 1 bilhão de anos. E nem oxigênio tinha na atmosfera nesse tempo. O oxigênio foi surgir bem depois, né? Já com as bactérias que faziam fotossíntese, né? Então, assim, todo esse processo foi muito lento, mas isso tira a grandiosidade de Deus? Será que por Deus não ter feito tudo num passe de mágica, ele é menor, ele é menos poderoso? Kardec está dizendo que com certeza não. Talvez essa complexidade, essa dificuldade da natureza se formar, da dinâmica do planeta, né? Com os continentes se movimentando, as águas dos oceanos circulando todo o planeta, a parte fria e resfriando a parte quente para o planeta não aquecer demais, né? Toda essa dinâmica da atmosfera e dos seres vivos, as substâncias como o carbono indo para a atmosfera, sendo puxada pelas plantas, indo para os organismos, depois quando esses organismos morrem, volta para a atmosfera de novo. Ou seja, esses ciclos, né, que acontecem com a água, com o carbono, com o nitrogênio, com vários outros elementos. Toda essa complexidade, na minha opinião e na opinião de Kardec, mostram que Deus é ainda muito mais poderoso.
é muito mais poderoso. Talvez se ele tivesse feito tudo num passe de mágica, a gente acharia as coisas muito fáceis, né? Talvez as coisas fossem... E assim, o fato das coisas existirem, né, não vai interferir no que a gente acha de Deus. Não é porque a gente acha que Ele é tão poderoso ao ponto de construir tudo em 6 dias, que Ele vai fazer o que a gente está querendo. Não, Ele faz tudo à maneira dele, que é a maneira que nos parece mais perfeita, e não da maneira mágica e fantasiosa que a gente às vezes gostaria, né? Então a gente tem que entender isso. Não somos mais criança para estar acreditando em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em Saci Pererê, e nem em Adão e Eva. Não, todas essas histórias, toda essa mitologia, né? Isso serve para nos transmitir mensagens, e a gente tem que extrair o lado bom dessas mensagens, extrair a parte moral dessas mensagens, e não acreditar que realmente a mulher foi feita da costela do homem. Não dá, a gente já é adulto, não dá para estar acreditando nesse tipo de coisa, né? Se a gente for acreditar nisso, a gente vai ter que acreditar na mula sem cabeça também, porque a mesma mágica, né, que faz uma mula sem cabeça sair andando no meio da rua, é a mesma mágica que faz da costela do homem sair uma mulher. Não, Deus, a gente através do conhecimento científico, a gente tenta entender, como Einstein falava, né? Eu quero compreender a mente de Deus. É muita pretensão, mas a gente tem que tentar. E a gente também tenta fazer da mesma forma. Deus, ele não é menor por ele ter feito as coisas da maneira que a ciência descobriu. Isso tem que ser uma coisa que tem que estar na mente da gente, na cabeça da gente, bem formulada. Tá? Então vamos continuar. Eu parei a ciência, não foi? Ou não? Ah não, aqui. A questão. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões. E no momento em que se encontram os traços da existência do homem, anteriores à grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e será necessário aceitar o fato como se aceitou do movimento da Terra e o dos 6 períodos da criação. Aí eu queria falar um negocinho rapidinho com vocês, porque é muito interessante essa parte. Bem, Kardec, ele está falando, por que ele está falando de cataclismo, né? Ele está falando de dilúvio, tá? Será que existiu realmente um dilúvio, igual a Bíblia diz, que cobriu a terra inteira? E aí, o que vocês acham? Sempre existiu, né? Mudanças climáticas, grandes cataclismos, né? Grandes cataclismos sempre existiram. Na época de Kardec, né? Quando a geologia já estava ali nos seus primeiros passos, eles iam dividindo os períodos da Terra em vários períodos geológicos. Até hoje existem esses períodos geológicos, mas nessa época existia um chamado de período diluviano. Hoje já não existe mais. Por quê? Porque alguns geólogos naquele tempo, né, acho que nem chamava de geólogo ainda, chamava de naturalista, mas alguns geólogos, né, hoje em dia seriam chamados, eles começaram a encontrar vestígios, né, evidências de grandes inundações em alguns locais do mundo, só que não no mundo inteiro, em locais específicos. Então eles achavam que existia uma época em que o mundo foi todo coberto por uma grande inundação. Hoje em dia a ciência já sabe que isso não aconteceu e isso já está descartado. E a gente sabe que o espiritismo, ele segue a ciência e não as crenças infundadas, tá? Então nós vamos por aí. Então vamos ter que entender essa história de dilúvio, né? A gente vai ter que entender, não, mas por que esses povos antigos acreditavam? O que é que se tem hoje?
Bem, o que se tem hoje, que a ciência sabe que existe hoje, gente, é que essas grandes inundações aconteciam muito próximo de rios, geralmente rios de grandes cheias, de grandes volumes de água. Por exemplo, tem registro de grandes inundações, alguns milhares de anos atrás, na região da Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates, né? Na região onde hoje é o Iraque, que foi a região onde as primeiras grandes civilizações surgiram, né? Onde surgiu a roda, a escrita, né? E várias outras criações humanas, a agricultura, né? Tudo surgiu ali. Existem também alguns indícios, algumas evidências de tsunamis na costa de vários lugares do mundo. A tsunami sempre teve, né? Agora em 2004 teve também, em 2011 teve também. Então assim, essas coisas a gente sabe que acontecia antes. Agora a ciência não aceita que houve grandes dilúvios que inundaram o planeta inteiro. Mas de onde é que vem o nosso dilúvio? Você sabe que o nosso dilúvio da Bíblia, né? Como é que é? Deus ele ficou chateado porque a humanidade estava cometendo muitas maldades, ela estava muito perversa, resolveu mandar um dilúvio para acabar com toda a vida, mas avisou a Noé que construísse uma arca e colocasse ela um par de cada espécie, não é isso? Para que depois que o dilúvio passasse, que morresse todo mundo, ele descesse da arca e repovoasse a terra. De onde é que veio isso? Por que será que os hebreus, posso até chamar de judeu, porque quem escreveu não foi o povo hebreu. Essas tradições vinham de forma oral, de forma falada, mas quem escreveu mesmo foram os judeus, né? que eram integrantes de uma das 12 tribos de Israel. Tá? Os judeus eram de uma das 12. Mas essas tradições vêm das 12 tribos, vêm de antes de existir as 12 tribos, né? De antes de Jacó. Então assim, de onde é que vem? A gente sabe hoje, através da arqueologia, que vários povos, eu vou pegar o mapa aqui só para mostrar para vocês rapidinho. Então, ó, vou colocar aqui para o pessoal também que está no vídeo assistir, ver se dá para ver. Dá. Aí. Então, vários povos daqui, dessa região, que é a região ali onde hoje tem Israel, né, que está tendo um monte de guerra, né? A faixa de Gaza, que é aqui, cadê? Jerusalém. Aqui é a faixa de Gaza, que é aqui embaixo, Israel, que é aqui, a região da Jordânia, Cisjordânia, que só que é aqui, a região aqui da Síria, né, que acabou lá, graças a Deus, a guerra civil, aqui é a região do Iraque. Então assim, nessa região aqui, ó, já existiam histórias de dilúvio. Vocês já ouviram falar na história de Atrahasis? Alguém já ouviu falar aqui em Atrahasis? Pois é muito desconhecida essa história, mas eu vou contar rapidinho aqui para vocês, porque essa história do Atrahasis, ela está escrita em um texto que é muito anterior, mais de 1000 anos anterior à Bíblia. E olha como é que era essa história, né? Na época, esses povos aqui, eles acreditavam que existiam 2 tipos de deuses no início do mundo. Um era os Anunnakis, que eram os deuses maiores que mandavam em todo mundo, e outros eram os Igigi, que eram deuses menores. E esses deuses menores, eles trabalhavam para os maiores. Só que chegou uma hora que eles se revoltaram e eles não quiseram trabalhar mais, porque tudo eles tinham que fazer. Tinham que fazer os canais de irrigação, tinham que plantar, tinham que colher, tinham que fazer tudo. E os deuses maiores, que eram os Anunnaki, não faziam nada. E aí eles se revoltaram, e eles chegaram para os Anunnaki e falaram, a gente não quer mais trabalhar. Aí os Anunnaki se reuniram e falaram, não, vamos criar um outro tipo de ser, que foi o ser humano, e vamos colocar ele para trabalhar. Sabe como é que esse ser humano foi criado? Pegaram barro, olha só, o barro, e misturaram, né, com o corpo de um deus abatido, de um deus que foi morto. E desse barro, todos os deuses cuspiram nesse barro. É a água para criar o barro. E esse cuspe representa a capacidade de cada deus. Então, cada deus tinha uma característica, jogou através do cuspe essa característica nesse ser humano. E aí, criaram os seres humanos, né? Um deus chamado Enki criou vários desses homenzinhos, né? De barro. E uma deusa, esqueci o nome dela agora,
Mas, enfim, essa deusa foi e deu vida a esses homens. E aí eles começaram a povoar a terra. E aí, em um certo momento, eles começaram a fazer muito barulho. E os deuses se incomodavam com o barulho deles. E aí os Anunnaki se reuniram e falaram, não, vamos destruir esse povo aí, porque estão fazendo barulho demais. Só que o Deus que queria destruir, que chamava Enlil, não foi ele que criou os seres humanos, quem tinha criado era Enki. Então o que foi que o Enki falou? Chegou para um dos seres humanos e falou, ó, vão tentar destruir vocês, o Enlil vai tentar destruir vocês. Chegou para um desses seres humanos e explicou como que ele ia fazer para não morrer. Ó, os deuses vão mandar um dilúvio, vai cobrir a terra inteira, só que você tem que construir uma embarcação para você se salvar. E esse cara que construiu a embarcação, o nome dele era Atrahasis, que significa super sábio. O Atrahasis fez isso, fez a arca, colocou o Deus, né, orientou ele para que ele colocasse a semente de tudo que existe dentro desse barco. Ele colocou, teve o dilúvio, depois de 6 dias, ele desceu do barco e repovoou a terra. Não é uma história muito parecida com a história? Essa história foi antes da Bíblia? Muito, 1000 anos antes. Talvez até mais de 1000 anos antes. Só que o que é que acontece? Essa história daqui, ó. A Bíblia foi escrita aqui. Olha a distância. Sim. Será que esse povo não... A fofoca rolou. Óbvio, é lógico. E só para vocês terem noção, mais aqui para baixo, na região da Suméria, tem um texto chamado Epopeia de Gilgamesh, que vocês já devem ter ouvido falar na escola, porque muita gente estuda a Epopeia de Gilgamesh, que é um livro que tem um cara que ele faz a mesma coisa que o Atrahasis faz. É a mesma história, copiada, letra por letra, vírgula por vírgula. Só que o nome do cara não é Atrahasis, o nome do cara é Utanapishtim. Só muda isso. Mas é a mesma história. É o mesmo dilúvio. O Utanapishtim também se salva com um barco, tem o dilúvio, ele também volta depois e repovoa a terra. Beleza, tranquilo. Só que aí, mais ou menos nessa época em que a Bíblia está sendo construída, talvez um pouquinho depois, mais para cá, na Grécia, na região que está mais aqui assim, ó, depois da Anatólia, mais à direita, à esquerda no mapa, na região da Grécia, também tem uma história de dilúvio, que é a história de Deucalião e Pirra. Como é que é essa história? O deus maior, que é o Zeus, ele também começa a ficar irritado com os seres humanos, porque os seres humanos também são muito perversos. Aí o que é que ele faz? Ele se reúne com todos os deuses do Olimpo, porque os deuses viviam, né, em um monte chamado Monte Olimpo, que tem lá na Grécia até hoje. Então, os deuses se reuniram e falaram, vamos destruir os seres humanos. O que é que a gente vai fazer? Não, vamos jogar vários raios, né, já que Zeus é o deus dos raios, dos trovões, do trovoado e tal. Vamos jogar vários raios, vamos queimar tudo e todo mundo vai morrer. Aí um dos deuses falou, não, porque existe uma profecia que diz que vai subir um fogo da terra até o Olimpo e vai matar todos os deuses. Então não vamos usar fogo. Aí eles tiveram a grande ideia. Bem, se a gente não vai usar fogo, vamos usar o elemento contrário, que é a água. E aí lançaram um dilúvio. Zeus abriu as comportas do céu. Olha só, as comportas do céu, não está na Bíblia? E o seu irmão Poseidon abriu as comportas do mar, que também está na Bíblia, né? Essa parte também das águas de cima e das águas de baixo. E aí inundou tudo. Só que tinha um titã grego, que ele era muito rebelde, que era o Prometeu, irmão de Epimeteu, não sei se já ouviram falar nele, que ele não queria que a humanidade fosse destruída. E aí ele chamou um casal, Deucalião e Pirra, e avisou para eles, ó, os deuses vão inundar tudo, vocês fazem uma arca, façam uma arca, entra a família de vocês, levam os animais, colocam todo mundo lá dentro, para vocês se salvarem. E aí foi o que eles fizeram. E aí eles ficaram também, se não me engano, foi 7 dias, não me lembro a quantidade de dias, se foi 40 dias, enfim. Ficaram um tempo lá, e aí depois, quando as águas desceram, eles desceram do barco, foram até um
um santuário, né? Um templo, para perguntar aos deuses daquele templo o que é que eles deveriam fazer agora, porque estava tudo destruído, a terra inteira destruída. E aí um dos deuses, ou uma deusa lá, falou que eles tinham que jogar os ossos da terra através das suas costas. E aí o Deucalião foi e entendeu que era um enigma, que ele tinha que pegar as pedras, que eram os ossos da mãe terra, mãe Gaia, e jogar. Então quando ele fez isso, cada pedra se transformou em um homem. E Pirra, mulher dele, também fez, e cada pedra se transformou em uma mulher. E aí eles repovoaram a terra. Não é mais ou menos parecida, não é tão parecida com a de Atrahasis, mas também tem uma arca, também tem um dilúvio. Então assim, provavelmente isso aqui também já foi copiado das histórias mais antigas. Gente, tem história de dilúvio que não acaba mais. Sim, essas são as mais parecidas. Mas tem na China, tem na Índia, até no Brasil tem a história de Tamandaré. Não sei se vocês já ouviram falar do povo Tupi-Guarani. Eles tinham um deus chamado Tupã, e esse deus também resolveu acabar com a terra com o dilúvio e mandou Tamandaré subir na palmeira mais alta para se livrar. Ele avisou ao povo dele, e na hora que o dilúvio veio, ao invés do povo subir na palmeira, o povo foi para os montes, para os morros. E aí todo mundo morreu afogado, só Tamandaré se salvou porque ele subiu na palmeira, fez o que o deus Tupã pediu. Mas tem várias e várias histórias, entendeu? Tem uma interessante na Índia também, que é a história de Manu, que era um cara que, quando ele estava no mar, e ele encontrou um peixinho que falava. Esse peixinho pediu para que ele adotasse ele, porque os outros peixes maiores queriam comer ele. Então pediu para que Manu adotasse ele até ele crescesse, depois devolvesse para o mar. E Manu fez isso, ficou vários anos com esse peixinho. Quando ele estava bem grande, ele jogou o peixe no mar. E aí o peixe foi e avisou para ele, ó, vai existir um grande dilúvio que vai inundar a terra inteira. E quando isso acontecer, você tem que construir uma arca, tem que colocar dentro da arca os 7 sábios, que eram os 7 sábios lá da época, e depois que o dilúvio baixar, você sai da arca e repovoa a terra. E assim ele fez. Tinha que construir uma arca e tinha que amarrar uma corda nessa arca. Só que ele não sabia para que servia a corda. E aí quando teve o dilúvio, ele já estava com a arca, entrou no barco, e aí o peixe apareceu. Esse peixe ele tinha um chifre. Aí ele pediu para que Manu amarrasse a corda no chifre dele, e aí ele puxou o barco e salvou Manu e os 7 sábios do grande dilúvio. E aí depois, quando o dilúvio baixou, aquele peixe se revelou e falou que ele era o próprio deus maior da Índia, que é o deus Brahma. Umas historinhas assim interessantes, mas tem várias e várias histórias. Tem uma da China também, enfim. Já contei história demais, mas é só para vocês entenderem de onde vêm essas histórias. Onde é que as pessoas, né, principalmente nas épocas mais antigas, mas hoje também acontece isso, mas onde é que as pessoas mais se aglomeravam para formar as civilizações? Próximo aos grandes rios. Porque sem água, gente, sem água, a gente ou não consegue sobreviver, ou a gente sobrevive muito mal, né? A gente vive em uma situação extremamente precária. Olha como os povos dos desertos sobrevivem, né? É uma situação extremamente complicada. Olha como os povos de alguns países africanos, longe dos grandes rios, sobrevivem, né? Eu estava vendo um vídeo sobre Moçambique, alguns lugares, uma região de lá, chamada de Mampula, né? É um dos estados lá de Moçambique, que o pessoal, eles só tem para comer praticamente só mandioca, porque é a única coisa que dá sem água, num lugar praticamente sem água. E aí é uma pobreza extrema. Tem assim vilas e vilas onde as pessoas comem uma vez por dia, e é muito pouquinho, às vezes 2 vezes por dia, comem um frango a cada 6 meses, mesmo assim são uns pedacinhos. Então assim, por que eles são assim? O pessoal estava explicando, ó, aqui a gente não pode criar gado porque não tem pasto, e não tem pasto porque não tem água, nem chove nem tem rio. Como que vai ter o gado? Como que vai ter o pasto? Como que eu vou criar uma galinha se eu não tenho um milho para dar para essa galinha? Já que eu não posso plantar porque eu não tenho água. Então assim, vira uma situação muito complicada. Então esses povos, eles se aglomeravam próximos aos rios. Então as grandes civilizações, de civilização egípcia,
né? Ela se aglomerou ali ao longo do rio Nilo, né? As civilizações mesopotâmias, acádios, caldeus, sumérios, assírios, babilônios, todo mundo entre os rios Tigre e Eufrates, né? E outras regiões também, lá na China também, o rio Azul e Amarelo, né? Lá na região da Itália também. Então, assim, todos os lugares onde tinham esses grandes rios, o pessoal se aglomerava ali, né? Não tem o rio Ganges também lá na Índia também, né? Então, era dessa forma. Então, quando esses rios tinham grandes cheias, muito provavelmente, né, iam se criando as lendas de dilúvio por conta disso. Porque realmente as cheias desses rios podem matar várias pessoas, podem inundar vários vilarejos, entendeu? Então, disso que vem essa mitologia. No nosso encontro passado, eu tinha esclarecido uma coisa. Quando eu falo mito, mitologia, eu não estou querendo necessariamente dizer que é uma mentira. Mito é uma coisa, mentira é outra, tá? Mito são histórias que provêm de tradições religiosas, tá? Quando a gente fala mito, é uma história religiosa. Pode ter acontecido ou pode não ter acontecido, é mito do mesmo jeito. Então a gente tem a mitologia grega, que eu falei do Atrahasis, dos Zeus, dos titãs e tal. A gente tem a mitologia egípcia, né? Com aqueles deuses, o Anubis, o Amon, o Ra, todos aqueles deuses, né? Tem a mitologia grega, a grega eu já falei, a egípcia, até a cristã, né? Na verdade tem a mitologia judaico-cristã, que pega o Antigo Testamento inteiro, pega o Novo também. Então, assim, todas essas histórias são histórias mitológicas, né? Se aconteceu, se não aconteceu, isso aí é uma outra questão, tá? Mas deu para vocês entenderem esse processo todo ou ficou muito difícil? Se tiverem alguma pergunta também, vocês parem que a gente vai falando, viu? Eu converso muito, eu nem lembro mais onde é que eu estou. A existência do homem. Vamos lá. Na 75, né? Vamos ler o restinho aí para a gente finalizar. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, não há dúvida, ainda hipotética, mas eis como nos parece menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra há 4.000 anos antes de Cristo, se em 1654 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção apenas de uma família. Conclui-se que o povoamento da Terra data de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época ainda mais recuada. Teria sido então necessário que do 24º ao 8º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se as outras não estivessem povoadas, mas também que nesse curto intervalo a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. O que ele está querendo dizer? Que se realmente o dilúvio tivesse acontecido 1.600 anos antes de Cristo, quando os hebreus foram para o Egito, mais ou menos ali no século 18, 19 a.C., já tinham civilizações imensas. Então, em 600 anos, o mundo tinha sido destruído, em 600 anos já existiam civilizações imensas, na Terra inteira, já existiam povos mais brancos, mais morenos, mais negros. Como é que isso aconteceu? Você veio todo mundo de Moisés. Então, ele está dizendo que isso é impossível. E realmente isso é impossível. Se a Terra tivesse sido coberta por um dilúvio, todo mundo morreu, só sobrou Noé,
Então todo mundo que veio depois ia ser parecido com Noé. Não ia ter gente de cabelo mais crespo, cabelo mais liso, não ia ter gente careca, não ia ter gente mais alto, mais baixo, quer dizer, mais alto, mais baixo até poderia, mas não ia ter gente negra, gente branca, não ia ter oriental, não ia ter loiro do olho azul, não ia, porque no intervalo de 600 anos não dá para a humanidade se diversificar tanto a partir de uma única família. Isso é impossível. Deu para entender? Vamos ler o restante. A diversidade das raças humanas vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas. E o exame fisiológico prova a existência entre algumas raças de diferentes constitucionais mais profundas que as produzidas pelo clima. O cruzamento de raças produz os tipos intermediários, tende a superar os caracteres extremos, mas não cria estes, produzindo apenas as variedades. Ora, para que tivesse havido cruzamento de raças, era necessário que houvesse raças distintas. E como explicarmos a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada. A diversidade das origens. Adão, que viveu há 6.000 anos como tendo povoado uma região ainda inabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial que se tornou pelo cataclismo geológico, e tendo-se em conta por fim a forma alegórica peculiar ao estilo oriental que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque é prudente não se acusar muito ligeiramente de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmentido aos que as combatem. As ideias religiosas, longe de poder, se engrandecem ao marchar contra a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Como eu falei, é uma escrita um pouco difícil, mas ele está só ratificando o que eu já tinha falado. Não tem como tantos seres humanos diferentes surgirem na Terra em apenas 600 anos, do dilúvio até a ida de José para o Egito, né, e depois de Jacó para o Egito, a ida dos judeus para o Egito. Então isso não tem como acontecer. A ciência ela não concorda com esse tipo de afirmação, e a gente sabe que Adão não foi o primeiro homem. Todos os povos, né, nessa época que dizem que Adão existiu, todos os povos que existem hoje já existiam, né? Aqui nas Américas já existiam os indígenas, muito provavelmente existiam já as primeiras tribos, né? Eles já eram povos que já estavam ficando sedentários. Depois de alguns milhares de anos depois, já começaram a formar cidades, começaram a formar civilizações. Quando os europeus chegaram aqui, já tinham civilizações já formadas. Algumas, como a civilização maia, já tinha se formado e já tinha sumido já. Só encontraram as cidades vazias e os descendentes deles em aldeias. Inclusive até hoje tem descendentes dos maias, né? Na América Central tem. Lá ali próximo do México, aqueles lugares ali, Guatemala, El Salvador, aqueles lugares ali, tudo tem descendentes dos maias. Aqui tinha os incas, lá no México tinha os astecas, nos Estados Unidos tinham vários povos
indígenas, dos Comanches, dos Apaches, né? De várias tribos famosas. Aqui no Brasil tinha os Tupis, e tinha várias outras tribos diferentes, com línguas diferentes. Então esses povos ficaram aqui durante milhares de anos. Muito antes desse Adão existir, né? Esses povos já existiam aqui. Os chineses já existiam lá, não era a China na época, mas já existiam por lá, né? Os povos da Macronésia, da Melonésia, ali da região da Malásia, da região de toda aquela parte ali da Oceania também já existiam. Então assim, são povos que têm milhares de anos. Então, qual é o principal aprendizado que a gente teve hoje aqui? Bem, nós devemos abrir a nossa mente, né? O Espiritismo, ele não proíbe ninguém de ler a Bíblia, ele não proíbe de ninguém de seguir aquilo ali ao pé da letra ou de forma alegórica, como a gente faz, mas o Espiritismo, ele tem a sua própria interpretação dos textos sagrados, né? Para os cristãos, tá? Porque a Bíblia, ela é um livro sagrado, tanto para os cristãos quanto para os judeus também, porque o Antigo Testamento, né, é sagrado para os judeus, e o Antigo e o Novo é sagrado para os cristãos. Mas a gente não deve, o Espiritismo, ele não prega, né, ele não defende a leitura da Bíblia de forma literal. A gente não deve ler de forma literal. Inclusive, para quem gosta, né, de estudar a Bíblia, de ler esses textos, de querer saber mais sobre isso, eu aconselho que estude tanto por livros teológicos, em que as pessoas fazem a interpretação mais mística, quanto por livros históricos, em que as pessoas interpretam os textos apenas de forma histórica, sem levar em consideração que existiam milagres, sem levar em consideração que existia magia, existiam corpos arrebatados ao céu, existiam profecias, porque esses caras, eles fazem um estudo muito mais cético, muito mais, vamos dizer assim, muito mais baseado em evidências. Então é bom fazer o estudo, quem quer, né, quem tem vontade, fazer o estudo com os dois juntos, para você entender o que é que a ciência diz e o que é que a teologia diz também, né? E aqui a gente também, de vez em quando, a gente introduz a parte mais filosófica, tá? Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ficou tudo muito claro, ficou muito escuro, ficou pior ainda do que estava antes, embolou a cabeça. É porque assim, a gente... Deixa de embolar um pouquinho. Eu estou lendo aquele livro devocional de Café com Deus Pai. Já ouvi falar. Então, eu estou lendo todos os dias e com ele você também lê a Bíblia, porque cada dia tem uma passagem bíblica, né? Ah, é muito legal. Então, assim, é um pouco, você vê que tem muita contradição, né? Só que eu me considero espírita desde muito tempo. Então, assim, só que o livro também é interessante. A gente não tem que deixar... Exatamente. Sabe, deixar uma coisa porque... Exatamente. Mas a gente tem que saber separar. Eu não vou deixar também de ler a Bíblia, como no livro, né? Todo dia tem a passagem bíblica. Eu não vou deixar de ler. Mas quando a gente estuda mais o Espiritismo, a gente vê muito... A gente compreende. Exatamente. O mais importante é isso, é a gente saber que ali dentro vai ter coisas, vão ter ensinamentos que são bons pra gente, mas não necessariamente aquelas histórias a gente tem que acreditar que aconteceu exatamente daquele jeito. Principalmente a Gênese, os primeiros 10, 11 capítulos ali da Gênese, porque aquilo ali é mais uma mitologia mesmo, mas é uma coisa assim, mitologia nesse caso aí no sentido mais de fantasia, de alegoria, não que aquilo seja imprestável, não é isso. Aquilo ali serve, tem a sua serventia, né? Tem o seu simbolismo, que pode servir para a gente, para o nosso dia a dia, mas não significa dizer que aconteceu exatamente daquele jeito. Então eu não sou a favor de desprezar, eu adoro ler a Bíblia,
né? Eu sempre estou lendo alguma coisa, algum livro. Tem alguns que realmente eu não gosto, eu leio mais para conhecer, para saber o que é que tem ali, mas tem outros que eu acho muito legal. Tem algumas histórias que eu acho muito interessantes, por exemplo, o livro de Ruth, o livro de Esther, do Antigo Testamento, né? O livro de Reis, a parte que fala de Salomão, algumas histórias ali também, né, daquela época. Então, assim, tem algumas histórias que eu acho legal, que eu acho muito interessantes. Tem outras que eu vejo que é só guerras, só violência, e eu já não gosto muito. Então, assim, não é uma coisa que você precisa desprezar. Mas se você também não quiser, poxa, eu não gosto de ler a Bíblia. Não gosto, para mim, não... Lê só o Novo Testamento, entendeu? Que é a parte de Jesus, que tem essa parte mais filosófica, né? Tem a parte da moral cristã que vem dali, tem uns ensinamentos muito bonitos, entendeu? Aí eu acho que já está válido também, porque o Novo Testamento é onde a gente deve se firmar mais, né? Já que o Novo Testamento é um texto realmente cristão. O Antigo Testamento ele não é cristão, eles são textos judaicos, né? Já os textos do Novo Testamento eles são cristãos. E nem todos também eu sigo, tem algumas coisas que Paulo fala nas cartas dele que eu não concordo. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, entendeu? Você não precisa seguir tudo que está ali do jeito que o pessoal que escreveu acha que é o certo, né? Então eu acho que esse é o principal ensinamento de hoje, né? Leiam de tudo que vocês tiverem vontade. Agora a gente tem que ter conhecimento para filtrar aquilo que serve para a gente e aquilo que não serve. E não ficar bitolado, não, eu tenho que seguir isso aqui, porque isso daqui é que é o certo, porque se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente não está mais nessa fase, já passamos por isso, já estamos em outra fase, né? Então, vamos encerrar o estudo de hoje? Vamos lá? Desligar aqui.